Olá, vocês amigos do canal do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Meu nome é Selby Pegoraro, jornalista e pesquisador, membro do grupo. Nós estamos aqui no canal do YouTube desde o dia 20 de maio de 2020, mas nunca tivemos uma apresentação específica sobre o grupo, né, o Observatório de Histórias em Quadrinhos. E temos aqui duas presenças ilustres, que é o professor Valdomiro Vergueiro, professor Roberto Elísio dos Santos, respectivamente coordenador e vice-coordenador do grupo. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a história e o funcionamento do grupo. Mas antes disso, eu quero convidá-los, a quem não fez ainda, a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber as notificações aí toda vez que aparecer um vídeo novo, vocês ficam sabendo. E aproveitem o campo dos comentários para se expressar, para dar sugestões, para criticar, enfim. Por favor, queremos interação. Então, professor Valdomiro, tudo bem? Nos passe aí as informações aí. Qual que é a história do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP? É uma história bem antiga já, se a gente considerar, né, que começamos em 1990. E se considerarmos as primeiras reuniões em torno de quadrinhos na Escola de Comunicações e Artes, a gente chegaria um ano antes, em 1989. Em 1989, assumiu a diretoria da ECA o professor José Marques de Mello, que é um grande pesquisador da área de comunicação, talvez o mais importante desse país. E o professor José Marques de Mello teve sempre uma ligação, uma preocupação especial com as histórias em quadrinhos. O professor José Marques, quando estava na faculdade Casper Libero, ele organizou, com seus alunos de graduação, a primeira pesquisa sobre quadrinhos no Brasil, que depois foi publicada num livro de comunicação. Isso foi na década de 70, comecinho da década de 70, se eu não me engano. Aí ele fez essa pesquisa e sempre se interessou por quadrinhos. E ele depois saiu da faculdade de Casper Libero, foi para a ECA. Na ECA, ele ajudou a criar um acervo de histórias em quadrinhos na biblioteca, comprou de um colecionador todo um acervo e convenceu uma das professoras do Departamento de Jornalismo e Editoração, a professora Sônia Luiten, a iniciar uma disciplina de histórias em quadrinhos em 72, né? E ele tinha essa ligação toda. Depois ele foi caçado, esteve exilado no Brasil, né? E quando retornou para a escola na década de 80 e se candidatou a diretor, foi eleito e em 89 ele assumiu. E a partir desse interesse dele por história em quadrinhos, sabendo que na ECA existiam vários professores que trabalhavam quadrinhos, pesquisavam quadrinhos, eu mesmo tinha sido aluno do professor José Marques durante o meu mestrado, e ele sabia do meu interesse por quadrinhos. O professor José Marques chamou nós três, que éramos eu, o professor Álvaro de Moya, que estava no departamento de cinema e televisão, e o professor Antônio Luiz Caim, que também estava no departamento de cinema, mas não na mesma área que o professor Moya, e nos convidou a criar uma comissão de eventos sobre histórias em quadrinhos. Quadrinho é importante, nós temos que fazer atividades sobre quadrinhos aqui na ECA. E daí nós gostamos da ideia e logo em seguida criamos a Semana Batman. Era 1989, o Batman fazia 50 anos. Nós criamos Semana Batman, vamos fazer a Semana Batman, né? O entusiasmo da primeira atividade, nós saímos, aí, o professor sempre muito falador, sempre muito marqueteiro, ele tinha uma página, ele escrevia para o Jornal da Tarde, e na semana seguinte saiu a capa do Jornal da Tarde. São Paulo vai virar Gotham City, vem aí a Semana Batman, né? Então, chamou uma atenção danada,
Nós até tivemos que o representante do Batman no Brasil entrou em contato com a gente, que ele falaram, como é que vocês vão fazer alguma coisa com o Batman? Não nos pediram nem autorização, daí a gente chegou, não é bem assim, conversamos e tal, e no fim deu tudo certo. Fizemos a Semana Batman no primeiro trimestre de 89, fez um sucesso danado. Nós fizemos na sala, no auditório do CJE, tinha gente olhando pela janela, porque não cabia mais gente para assistir essa Semana Batman. Foi um sucesso danado. Saiu em tudo que é jornal, saímos até no SPTV, fez a cobertura da semana, foi um tremendo sucesso. E naquele ano foi a atividade da escola que mais atenção da mídia teve. O professor Marcos de Mello fez um congresso internacional de comunicação naquele ano. E a nossa Semana Batman teve mais divulgação na mídia do que o Congresso Internacional de Comunicação que ele fez. E nós ficamos muito entusiasmados com a Semana Batman. Depois fizemos uma Semana do Quadrinho Brasileiro, que já não teve tanta repercussão. Mas daí pensamos, por que é que nós estamos aqui fazendo atividade? Por que nós não tornamos isso permanente? Foi uma ideia que veio... Na época se falava muito em núcleos de pesquisa na USP, a USP estava incentivando isso daí, mandamos vamos fazer um núcleo de pesquisa. Mandamos uma proposta do professor Marcos de Mello, na época, queremos fazer um núcleo interdepartamental de pesquisa sobre histórias em quadrinhos. O professor Marcos nos chamou, na semana seguinte, na sala dele, falou, olha, eu gostei muito da ideia, sigam em frente. Nos deu todo o apoio, nós mandamos a proposta, daí foi aprovado, tiraram o interdepartamental por algum motivo na congregação, e ficou núcleo de pesquisa de história do quadrinho. Nós somos praticamente o primeiro grupo de pesquisa criado na época. Se não somos o primeiro, somos o segundo. Foi criado em 1990, nós criamos esse núcleo, com a proposta de congregar num único ambiente todas as pesquisas de história do quadrinho, todos aqui, não só as pesquisas, mas todos aqueles que se interessavam por quadrinhos na Universidade de São Paulo. Que a gente pensava, olha, não tem nenhum lugar aqui na USP que as pessoas que gostam de quadrinhos possam se encontrar. Então, nós vamos fazer a gente pode, a partir dessa reunião, criar pesquisas, fazer propostas de disciplinas, fazer propostas de cursos. E já no início, nós tínhamos uma proposta muito ambiciosa. Nós vamos criar o primeiro curso de especialização em histórias em quadrinhos. E criamos. Em 1993, nós lançamos o curso de especialização de história de quadrinhos. Durou até 1996, tivemos 2 turmas. Era muito complicado naquela época, apesar da boa vontade e do apoio do professor José Marcos de Mello, era muito difícil a gente dar continuidade a essa atividade, porque a USP não nos dava apoio algum. Para trazer professores de fora, nós precisávamos pagar. A USP não financiava o curso tinha que ser autofinanciável, então tinha que cobrar dos alunos. Então, era muito complicado e a gente não tinha uma infraestrutura para levar o curso adiante, mas também chamou muita atenção, talvez a proposta mais ambiciosa de curso de quadrinhos que teve no país até hoje, um curso de especialização de 360 horas, tratando todos os aspectos de quadrinhos e tal. Tivemos muitas pessoas interessadas, muita repercussão, e isso ajudou a firmar a imagem do núcleo de pesquisa de quadrinhos. Então, começou a chamar muita atenção. Do Brasil inteiro vinham pessoas interessadas, procurando os quadrinhos, procurando se juntar ao grupo, participar. A gente não tinha uma estrutura organizada de funcionamento, nós funcionávamos a partir de atividades que nos vinham, ou que vamos fazer tal coisa, e nos reunimos e organizávamos a atividade. Então, a primeira atividade que fizemos foi o curso de especialização, que nos tomou um bom tempo, 3 ou 4 anos. Depois, daí eu viajei para o exterior em 94, fui fazer meu pós-doutorado. Daí, quando retornei, demos continuidade aos poucos. Depois tivemos o professor Caim se aposentou logo em seguida. Daí, alguns anos depois, o professor Moya também se aposentou. E o núcleo teve um tempo ruim lá, que a gente ficamos assim, meio sem um objetivo, que eu cheguei até, devido a algumas
discussões, uns dissabores que tive na escola, chegou um determinado momento que eu pensei até em dissolver o grupo, né? Falei, vamos acabar, porque não vale a pena, estou praticamente sozinho e tal. Mas daí veio a ideia, ao invés de acabar, eu vou pensar numa atividade mais permanente para a gente ter uma dinâmica de funcionamento. E foi nesse momento que eu propus a realização dos nossos colóquios mensais de discussão sobre quadrinhos. Naquela época, o professor Roberto já tinha chegado, já tinha se juntado a nós, né? Então, com a saída do professor Caim e do professor Moya, se aposentaram, eu convidei o professor Roberto para assumir a vice-coordenação junto comigo, e a partir daí, com a realização dos colóquios, mais pessoas começaram a se juntar ao observatório, alguns que participaram durante anos. Nós conseguimos, vejam que foi criado em 2000, os colóquios foram criados no ano 2000, e até hoje nós mantemos essa sistemática de uma reunião mensal, um colóquio científico mensal, discutindo um texto sobre quadrinhos e apresentando as pesquisas. E daí conseguimos uma dinâmica maior para o observatório, e ele começou a existir. Eu acho que a partir desse, quer dizer, como grupo de atividades e de pesquisa, né, ele começou a existir mesmo a partir de 2000, porque daí nós começamos a fazer planejamento, propor artigos e tudo mais, e tivemos muitos frutos, né? E ele apenas a partir de 2000 ele só cresceu, né? Ele só cresceu, apesar de continuarmos sem uma infraestrutura como a gente gostaria de ter, como eu vi em outros espaços, laboratório fora do Brasil que tem secretária, que tem um espaço próprio, que tem biblioteca. Nós só temos uma sala onde está o nosso acervo todo encaixotado, porque não dá para pôr nas estantes, porque nós não temos. Então, não temos uma secretária, então são vários que atuam com bastante entusiasmo. Mas isso não prejudicou, veja que a falta de uma estrutura não prejudicou o funcionamento do observatório. Nós fizemos muita coisa, né, e conseguimos um reconhecimento acadêmico no Brasil inteiro e fora do Brasil, a partir do trabalho dos pesquisadores, que só foi cada vez ficando mais, tendo maior qualidade, né? O professor Roberto pode falar um pouco mais sobre esse período que ele está junto conosco, né, e que tem participado ativamente. Eu e o Roberto somos os mais ativos na participação do Colóquios. Eu devo ter perdido um ou dois, por algum motivo, o Roberto talvez menos que eu, tem quase todas as vezes está participando, né? Então, o Roberto pode divulgar que tem sido essencial para o funcionamento do observatório. Eu não teria conseguido, não conseguimos ter chegado até agora sem o apoio do professor Roberto e o companheirismo dele sempre ao meu lado e sempre me dando ajudando em tudo que eu preciso. Então, Roberto, por favor, complemente aí, fale um pouco a sua visão do observatório. No final de 1998, defendi a minha tese de doutorado sobre quadrinhos Disney na ECA, no Departamento de Comunicações e Artes, e o professor Valdomiro tinha acabado de voltar da Inglaterra, onde ele fez o pós-doutorado dele, e ele participou da minha banca e fez um convite para eu me integrar naquela época era Núcleo de Pesquisa em Histórias e Quadrinhos, NPHQ, né, que depois, eu não lembro que ano, se tornou o Observatório de Histórias em Quadrinhos, que é a mesma coisa, né? A gente continuou fazendo, né, o mesmo trabalho. Sem a estrutura, como disse o professor Valdomiro, mas com bastante gente participando. Algumas pessoas vêm, participam algumas vezes, outras chegam ao observatório, participam, continuam participando. Eu me lembro que no começo desse século, a gente
precisava de professores doutores que pesquisavam história e quadrinhos. E a gente não conseguiu chegar a meia dúzia, né, de professores com doutorado pesquisando essa área. Hoje, a gente tem professores doutores, pós-doutores, livre-docentes, né? Então, hoje tem esse interesse pela pesquisa acadêmica sobre quadrinhos cresceu, não só na área de comunicação, mas também a gente tem até trabalhos em medicina que focaram em histórias em quadrinhos, né, em história, em letras, de diversas áreas do conhecimento. Tem pesquisadores que se dedicam às histórias em quadrinhos, né, o uso de quadrinhos na educação. E dentro do observatório, a gente foi desenvolvendo atividades. Então, a gente publicou vários livros. Acho que o primeiro deles foi o Tico-Tico, centenário da primeira revista de quadrinhos do Brasil, foi publicado, lançado logo no início de 2006. E aí depois a gente fez vários outros livros. Nós escrevemos capítulos de livros, a gente escreveu sobre metodologia da pesquisa em quadrinhos, sobre história em quadrinhos e teorias da comunicação, né? A gente publicou artigos em revistas científicas brasileiras e no exterior, participamos de congressos acadêmicos, lançamos as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. A primeira foi em 2011, e sempre com 10 anos, sempre com a presença de professores ou da Europa ou dos Estados Unidos e algum da América Latina, né, apresentando o seu trabalho de pesquisa. Gente de todo o Brasil, a gente chegou a ter mais de 300 participantes, e era uma festa, 3, 4 dias, o pessoal se encontrava nas salas para ouvir as apresentações, debater, depois ficavam no corredor, compravam livros sobre quadrinhos, compravam álbuns, gibis, né? E bastante rico. Por causa da pandemia, a gente teve que transformar esse evento em cyberjornadas online. E os nossos colóquios mensais, eles também são feitos online e disponibilizados no YouTube. A gente, como o professor Valdomiro disse, a gente tem sempre a discussão de um capítulo de algum livro sobre quadrinhos e a apresentação de um trabalho acadêmico, pode ser de TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, de pós-doutorado, e com a participação das pessoas fazendo perguntas. Eu quero destacar também que vários professores começaram a participar dos nossos colóquios, dos eventos, e acabaram se integrando ao observatório, participando das atividades. Então, o professor Paulo Ramos, o professor Nobushi Men, o professor Gazendraus, né? Muitos fizeram o doutorado enquanto começavam a participar, ou depois que começaram a participar do observatório, né? São crias do observatório, e isso tem crescido cada vez mais, né? Vários pesquisadores prosseguindo na sua carreira acadêmica, pesquisando, publicando, apresentando e defendendo suas dissertações e teses sobre quadrinhos. Isso é uma coisa que nos dá muito orgulho, porque essas pessoas começaram, o próprio Selby
né? Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ele, né? Começou a participar do observatório e agora terminou o pós-doutorado, né? E continua participando aqui, nos dando todo o apoio para que a gente possa realizar as nossas atividades. Eu até vou aproveitar o gancho e passar a palavra para o Selby, para dar seu depoimento. Professor Roberto. Eu entrei no mestrado em 2011, mas a minha entrada no observatório, que na época se chamava Núcleo, né? Era o Núcleo de Pesquisa de NPHQ. Histórias em Quadrinhos, né? Inclusive tinha site na época, né? Tinha até um site que tinha os resumos, né? As atas dos temas discutidos na reunião. A minha entrada no grupo, ela foi muito parecida com a do Nobu, que já contou em algumas entrevistas, né? De alguém que já conhecia o grupo e convidou para ir, né? E sempre ficava uma ideia de que aquele grupo era um grupo fechado, né? Mas será que esse observatório, esse grupo, esse núcleo de pesquisa não é uma coisa fechada só para quem é da USP, né? E não é, né? No meu caso, eu estava terminando a graduação na Universidade Mackenzie, né, no curso de jornalismo. Fiz uma pesquisa sobre a viagem do Walt Disney à América Latina, focando principalmente o Brasil, aqui a criação do Zé Carioca. Curiosamente, é uma pesquisa que ainda está nas minhas mãos, porque eu ainda estou ampliando ela com muito material que eu coletei nos últimos anos. E quando eu terminei, eu fiquei na dúvida entre fazer uma especialização ou fazer um mestrado. Eu acabei fazendo uma especialização, eu fiz em Relações Internacionais, mas na época os professores lá da Mackenzie, eles eram um pouco céticos sobre o mestrado da USP. Eu não sei se porque naquele momento a maioria tinha origem da PUC, né? Muitos deles eram da PUC, tinham poucos professores com doutorado da USP, né? Eles achavam essa ideia de fazer a pós-graduação na USP muito difícil, assim, uma coisa muito distante. Então, se algum aluno falasse alguma coisa, eles sempre colocavam empecilhos, né? Mas eu acabei conversando com o professor Manuel Nascimento, que é um professor de fotojornalismo, e ele fez essa sugestão. Ele falou: olha, você pesquisa, você está falando de quadrinhos, animação, olha, tem um professor na Escola de Comunicações da USP que trabalha isso, e ele tem um grupo, ele tem um núcleo de pesquisa, você pode ir lá e tenta conversar com ele, tenta conhecer o grupo, ver se você se integra ali com o pessoal, que vai dar frutos para você. E eu lembro que logo no começo do semestre, eu acabei o curso de jornalismo na metade de 2007, logo em seguida eu fui na ECA, né? E se eu me lembro bem, eu me inscrevi para participar do processo seletivo do mestrado. Eu não conhecia ainda o professor Valdomiro, então eu escolhi um outro professor, era o professor Moretin, que era do cinema, né? Mas olha como é a ironia das coisas. Quando eu cheguei lá no guichê da Secretaria de Pós-Graduação para entregar minha ficha de inscrição, o professor Valdomiro apareceu. Acho que nem lembra dessa história. Ele estava lá, ele estava no corredor vindo. Ele viu que eu estava com um livrinho na mão, porque eu acho que o dia da inscrição era o dia do observatório, da reunião do núcleo de pesquisa. Então eu estava com o material na mão que eu ia mostrar para ele à noite, só que era tarde, devia ser 4 da tarde, eu estava lá no guichê. Ele viu aquilo na minha mão, chamou a atenção dele, né? Naquele momento eu já tive a minha primeira banca na USP, porque a primeira coisa que ele fez foi olhar a bibliografia, né? Ele olhou e falou assim: olha, não tem o livro do professor Roberto Elísio aqui na sua bibliografia. E eu não tinha lido mesmo, né? Eu fui ler logo depois o livro do professor Roberto, mas o professor Valdomiro me recebeu muito bem, eu nem tinha ainda conhecido o grupo. Ele falou: não, vem, vai ser à noite e tal. Eu já estava programado para participar da reunião, mas ele me fez o convite ali na mesma hora. Eu participei da reunião, fiquei fascinado com aquele grupo, porque não era diferente de outros grupos que eu já participei, tanto no Mackenzie quanto na própria USP. O grupo não é formado
exclusivamente de pessoas do curso, né, ou da própria USP, ou de doutores apenas. Você tem um conjunto muito mais abrangente de interessados. Então, tinha ali doutores, tinham mestres, tinha pessoas, pessoal que estava na graduação, tinha interessados, gente que trabalhava com quadrinhos. Eu lembro que quando eu entrei nesses primeiros meses, tinha a jornalista Sandra Monte participava, a roteirista Petra Leão, que também queria fazer mestrado também naquele momento, o Nobu, que ainda não tinha entrado no mestrado, e logo em seguida o professor Valdomiro me convidou a fazer uma apresentação, que eu morri de medo de fazer essa apresentação. Eu falei, se tem 1 hora para apresentar. Eu acabei falando às 2 horas, então a minha fama de falar muito começou ali, porque na primeira reunião eu já falei às 2 horas. E embora eu passei no processo seletivo na prova, mas acabei não passando na entrevista, ao mesmo tempo eu fiz a minha especialização e fui entrar no mestrado em 2011, aí fiz, né, o mestrado, doutorado, com o professor Valdomiro, sempre participando no grupo. Mas eu acho que é um ambiente muito rico. Eu testemunhei várias passagens de fases do grupo, né? Depois que ele passou a ser observatório, ele também foi mudando a sua composição, né? Porque as pessoas vão se formando, né? Vão se empregando, ou vão mudando de estado, né? Vários colegas nossos hoje são professores no Nordeste, no Sul, então eles vão para outros lugares e não podem participar. E as discussões dos livros também muito ricas também, uma forma também da gente conhecer a bibliografia específica. Mas eu tenho muito a agradecer, porque embora a gente possa até falar, talvez o grupo não funcione como outros no sentido de ter trabalhos conjuntos de pesquisa, né, centralizado ali de uma forma oficial, assim, não, mas o grupo ele tem uma troca de ideias muito forte, como o professor Roberto falou, artigos, livros, eventos, a revista Nona Arte também, né, que também publica os artigos, que também é muito importante. Então eu acho que o grupo ele tem essa importância também de ter sido a origem também de outros grupos, né? Porque as pessoas foram saindo e também foram criando grupos nos seus novos locais de trabalho, então isso é muito importante. E aí eu pergunto, aí eu passo também para o professor Valdomiro, depois desse meu relato de passagem pelo grupo, essa questão das discussões dos livros, né? Que a gente faz, como o professor Roberto falou, né? Toda reunião a gente discute pelo menos um capítulo, né? Eu lembro que na época que eu comecei era o livro do Matthew Pustes, né? Que era o Comic Book Culture, mas aí a gente passou depois pro Reading Comics do Douglas Walker. A gente ficou muitos anos com ele, porque eu lembro que tinha muitas apresentações boas naquela época, então a gente foi enrolando um pouquinho a apresentação. Teve o do Thierry Grostin, né, que também foi muito difícil, rendeu muito debate, né, porque para entender o que ele quer dizer nesse livro também é complicado. E daí eu faço essa pergunta para você, professor Valdomiro. Como é que você vê essa evolução das discussões dos livros que a gente tem no grupo e que também dos livros que a gente também recebe, né, que a gente vê lançado também nas jornadas, com as novas publicações em quadrinhos feitas no Brasil? Você acha que o grupo ele também tem essa influência também de ter melhorado o cenário das publicações sobre o tema quadrinhos no Brasil? Eu acho que sim, entendeu? O observatório ele tem uma importância, eu diria, muito mais estratégica, inclusive. Né? O fato de estar, quer dizer, um grupo de pesquisa numa grande universidade brasileira, uma universidade de respeito. Né? Então, nós temos que zelar por isso. Eu sempre fiz questão de zelar muito pela qualidade do que nós fazemos, porque nós não podemos nos dar ao luxo de errar. Né? Se um pesquisador qualquer de quadrinhos, ele tem que ser extremamente rigoroso nas suas fontes, nas suas citações, nas suas,
na forma como aborda, no seu método de pesquisa, tudo, eu diria até que deve ser até mais rigoroso do que um pesquisador normal, em função de todo o descrédito que a gente herdou de décadas passadas. Né? Eu sempre costumo dizer que pior do que o ódio aos quadrinhos ou o desprezo aos quadrinhos é a condescendência. Né? Alguém que fala... Quando eu vejo isso muitas vezes na área acadêmica. Né? Aqueles que não gostam de quadrinhos e que abominam os quadrinhos, para mim, é melhor ter essas pessoas do que aqueles que são condescendentes. Olha, pode fazer pesquisa de quadrinho, não precisa nem se preocupar muito. Faz qualquer coisa, porque é quadrinho mesmo. Essa é a pior coisa que tem. Porque tem um desprezo escondido aí que é muito mais maléfico do que a rejeição em si. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E a USP é vitrine. Nós temos que reconhecer, a USP é vitrine. Né? Então, a gente está todo mundo de olho na Universidade de São Paulo. Então, quando você cria um grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, todo mundo olha. Quando eu pensei em acabar com o grupo, estava desgostoso, a gente passa por várias fases da vida da universidade, nem tudo é rosa, a gente que trabalha em universidade sabe que tem momentos que a gente desanima mesmo, né, em função de não obter verba para pesquisa, tem projetos rejeitados, manda artigo para a revista, não aceitam, mil coisas, né? Não consegue dar a disciplina que deseja, da forma como deseja, e assim por diante. Então, tem esse momento de desânimo. Naquela época mesmo, eu recebi um e-mail de um aluno no estado do norte do Brasil, acho que era Amazonas, já nem lembro mais, me dizendo, olha, eu tentei aqui fazer o mestrado e eu usei como argumento, eu falei, quando falaram que ninguém pesquisava quadrinhos, eu citei o núcleo de pesquisa da USP. E falei que tinha um professor da USP pesquisando. E daí eu conseguia ser aceito no mestrado. Daí eu me dei conta da importância do nosso núcleo, quer dizer, porque a gente é referência. Quer dizer, não interessa se eu sou eu acho que não sou melhor que ninguém. Nunca me vi melhor do que ninguém. Mas eu falei, eu estava lá, eu preciso manter o observatório, porque eu vou prejudicar outros que vão tentar fazer pesquisa. Se eu parar, outros não vão conseguir dar continuidade. Então, esse é o aspecto que eu sempre considerei. E o observatório tem sido um pouco esse espelho para muitos outros. E eu acho que, na medida em que nós vamos melhorando o nível dos pesquisadores, vamos influenciando a qualidade das pesquisas, indiretamente nós vamos melhorando a qualidade das publicações no Brasil. Porque esses pesquisadores, eles são leitores, muitas vezes são influentes na área, né? Muitos deles são produtores de quadrinhos. A gente tem no Brasil, felizmente, um grande número de pesquisadores que saem diretamente da área de produção. São autores de quadrinhos que se interessam por pesquisar a sua área de trabalho. Então, no caso, o professor Henrique Magalhães, o professor Edgar Franco, tem vários, né? O Vazelli, que fez o mestrado comigo, tem muitos que saíram da parte prática para fazer quadrinhos. E esses vão influenciando os seus colegas. E nós, como pesquisadores e também como críticos da área, né, vamos influenciando a qualidade. Eu lembro de uma situação muito interessante em que o professor Roberto Elísio influenciou numa política de publicação da editora Abril, né, que foi a Abril não citava os autores, né, e o professor Roberto Elísio falou, não, a Abril cita. A Abril não cita, mas no exterior os autores da Disney são citados, eles recebem crédito. Né? E daí o professor Roberto Elísio teve um diálogo com os editores da editora Abril e convenceu os editores a dar crédito nas histórias da Disney. E a partir dessa época, as histórias da Disney saíram com crédito. Isso influenciou os autores brasileiros, que se sentiram mais motivados, deviam ser o nome lá, vamos fazer coisa melhor, porque a partir de agora eu estou sendo, aparece o meu nome como responsável. Então,
a gente vê se existe uma melhora na qualidade das pesquisas, isso é indubitável, todos aqueles que trabalham na área de pesquisa em quadrinhos reconhecem que houve uma melhora. Né? As primeiras pesquisas que eu participei de banca, primeiro, às vezes dá vontade de chorar, não reconheço, eu tenho que dizer, às vezes dá vontade de chorar, porque eram pessoas, o orientador não entendia nada de quadrinhos, o candidato, o aluno, era alguém que tinha muito entusiasmado com o quadrinho, mas ainda era a postura de fã, e às vezes não fazia um trabalho. Então, tivemos, todos nós, que desenvolver uma metodologia, inclusive ter muito jogo de cintura em banca para chamar a atenção dos aspectos frágeis das pesquisas, sem desestimular o aluno, né? sem criar e nem criar trauma, mas mostrando os aspectos frágeis da pesquisa, para que essa pesquisa fosse melhorando. E aos poucos nós colhemos frutos, tanto quantitativamente, cresceu muito. Eu e o Roberto fizemos vários levantamentos sobre a produção de pesquisa em quadrinhos no Brasil, né? Cresceu muito quantitativamente, como cresceu qualitativamente. Eu acho que, inclusive, é algo semelhante à qualidade da publicação em quadrinhos. Se você olhar aquilo que a média de publicação de quadrinhos na década de 60, 70, o nível de qualidade era X. Se a gente olha agora, mesmo o quadrinho mais industrializado, a média de publicação está muito acima, porque ela foi aos poucos melhorando. Então, o parâmetro ele foi subindo sem que a gente se desse conta, né? E foi melhorando. Então, as pesquisas foram aumentando. E a pesquisa acaba influenciando a produção brasileira. Então, a gente vê isso daí. Né? Eu lembro que nas nossas pesquisas apontaram isso. Nós tivemos vários trabalhos no observatório, discutindo, inclusive, quando a gente começou os colóquios, as primeiras atividades que nós fizemos é uma coisa que, inclusive, a mim foi muito educativo, que eu nunca tinha feito. Nós começamos a elaborar artigos em colaboração. O Roberto deve lembrar. Nós juntávamos tínhamos ideias, vamos fazer um artigo sobre isso. Juntávamos, quem quer colaborar? Juntávamos 4 ou 5 pesquisadores e escrevíamos artigo. Fazíamos uma pesquisa e falávamos, vamos fazer uma pesquisa sobre isso. Fizemos um artigo, temos que tem 6 ou 7 pesquisadores sobre a tipologia dos leitores, foi um dos primeiros que nós fizemos, a tipologia dos leitores. Sobre as tribos dos quadrinhos. Então tem a Valéria Bari, o Gaz Andraus. A Valéria. Né? Então, fizemos acho que 3 ou 4 artigos nesse sistema colaborativo. E foi uma coisa que nós aprendemos aos poucos. Já naquela época nós tínhamos, no começo do observatório, ainda na época do núcleo, eu tinha uma revista, inclusive, que era a revista HQ, durou alguns anos também. Depois eu tive que desistir, não dava conta de trabalhar naquela época, eu estava mais sozinho. Né? Daí criamos depois a revista Nona Arte. Mas então, sempre com um nível de exigência muito grande, porque para melhorar, se você não colocar nas histórias de quadrinhos o mesmo nível de exigência que você coloca nas outras áreas, nós não vamos evoluir. Eu acho que nós tivemos que... Eu acho que nesses 20 anos, o Roberto eu acho que vai concordar comigo, nós passamos da fase de fãs de quadrinhos entusiasmados que faziam pesquisa para pesquisadores, no verdadeiro sentido da palavra. Né? Então, o Roberto pode comentar também, ele viu isso na universidade dele, eu vi na USP, a gente tem visto isso em todas as bancas que a gente participa. Eu quero reforçar essa ideia do Valdomiro, dizendo o seguinte, olha, nós todos gostamos de quadrinhos. Eu gosto de quadrinhos em geral, o Valdomiro também. A gente não é fã de um personagem ou de um artista, a gente pesquisa quadrinhos. E o que diferencia o observatório é que ele reúne pesquisadores, tem um viés acadêmico, sempre foi essa a nossa preocupação. E outra coisa que diferencia é que nós levamos a sério. Então, não é assim, eu gosto do Wolverine ou do Batman, da Turma da Mônica, sei lá, e eu vou só fazer isso, eu vou discutir isso, eu vou falar do meu gosto pessoal, eu gosto desse artista, não gosto daquele outro. Não,
Nós estamos estudando, do ponto de vista acadêmico, da pesquisa científica, com metodologia, né, com uma base teórica. Então, nós levamos a sério e queremos ser levados a sério. Então, aquilo que o Valdomiro falou, quadrinhos. Dentro da universidade mesmo, outros professores falavam, é o professor do gibi, sabe, de uma maneira pejorativa. Não, é um professor que pesquisa seriamente sobre uma forma de comunicação importante desde o século XIX, né, que continua até hoje. A gente, mesmo aqui no Brasil, com todas as dificuldades, tem lançamento de álbuns e revistas de quadrinhos, né, muitos lançamentos, e com grande diversidade. E a gente está aberto a isso, a estudar, pesquisar os quadrinhos que foram feitos antes e os que estão sendo feitos agora, né? E a gente tem uma fundamentação, a gente trabalha para entender melhor essa narrativa midiática, né? Como é que ela é composta, do ponto de vista estético, do ponto de vista temático, narrativo, e como quem estuda cinema, quem estuda telenovela, né? Ou quem estuda qualquer outro objeto em qualquer área, seja na área da saúde, na área da física, né? O importante é esse comprometimento do pesquisador e a ética do pesquisador e a coerência e o uso das teorias, das metodologias de maneira coerente. Só queria também reforçar, né, essa ideia do professor Valdomiro e do professor Roberto falaram, que as reuniões elas são muito prazerosas, né? Então, eu sempre digo que todo mundo que vai lá, eu não vejo quem reclame que não se sentiu bem-vindo, né? Ou que não gostou das discussões, né? Principalmente as pessoas que assistem várias delas, né? Pelo menos por um período. E, embora a gente tenha o bom humor, né? Porque as reuniões elas são bem humoradas, né? Eu acho que até as presenciais são bem mais do que as virtuais, porque as virtuais geralmente o bom humor fica no chat, né? A gente não expressa tanto, não dá tempo de expressar ao vivo na discussão. Acho que no presencial a gente tem essa troca de ideias bem humorada com mais frequência. Mas eu acho que duas coisas são muito importantes no observatório, que é essa seriedade, né? Que uma é da pontualidade, né? Porque uma coisa que eu vi desde 2007 que eu participo é a pontualidade das reuniões, né? Que quando acontecem das 8 às 10, né? Elas começam e terminam pontualmente. E a outra é a formalidade acadêmica, né? É a seriedade acadêmica. Então não há achismos nas discussões, né? Mesmo quando há dúvidas, essas dúvidas elas são discutidas do ponto de vista acadêmico, né? Então buscando onde que a gente poderia encontrar essa solução, né? Resolver essa dúvida, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, inclusive, nessa época que a gente está tendo muitos colegas indo para o YouTube, fazendo podcasts ou participando de podcasts, e a gente tem essa tentação de facilitar também a transmissão da mensagem, né? Porque é um público muito diferente, público muito mais abrangente, mas eu acho que a formalidade acadêmica ela é muito importante, porque ela mexe com estratégias de mercado, com projetos editoriais, com políticas públicas, né? Então essa seriedade, essa crítica, ela é muito importante, ela tem que estar muito bem embasada. Eu acho, inclusive, que
a gente fala muito de infraestrutura e apoio à pesquisa. Eu lembro quando eu entrei que eu precisava da bolsa de estudos até para comprar uma parte da bibliografia que eu precisava, e na época eu tentei a bolsa CAPES, e eu entrei também para tentar a bolsa FAPESP, e depois que eu entrei que eu descobri que nunca ninguém tinha recebido uma bolsa FAPESP de quadrinhos, até acho que o professor Valdomiro pode até contar, que eu acho que as 2 primeiras foram naquele ano, né, que foi comigo, de mestrado na época, e o Juscelino, né, o Juscelino Neco teve a bolsa também dele pela FAPESP, né? E na época foi até interessante, porque acho que até o Valdomiro pode falar, né? A bolsa a CAPES eu não passei, né? Nós não passamos da FAPESP sim, né? Como é que foi essa história? Foi uma das experiências mais divertidas que eu tive na ECA. Teve uma reunião pouco depois que vocês obtiveram a bolsa da FAPESP, e daí falando sobre a discussão das bolsas, e o presidente da pós-graduação falou: olha, nós não tivemos nenhuma banca aprovada na FAPESP. Né? Daí eu peguei, levantei a mão e falei: olha, eu tive 2 bancas aprovadas, dois candidatos. Né? Tiveram candidatos que aprovaram na FAPESP. Eu falei: olha, eu tive 2 candidatos que foram aprovados na FAPESP. E, curiosamente, eles não passaram na seleção aqui da ECA. Nem você, nem o Juscelino tinham sido agraciados com as bolsas na ECA, da CAPES. Daí eu tive o prazer de perguntar ao professor: foi a ECA que ficou muito exigente ou foi a FAPESP que esculachou? Né? Logicamente, ele não me respondeu, né? Ele ficou bem calado, mas eu me diverti muito podendo fazer essa pergunta a partir da bolsa que vocês obtiveram na época. Né? Porque a FAPESP é uma instituição reconhecidamente era na seleção, né? E ter 2 bancas, ter 2 candidatos, 2 projetos de quadrinhos selecionados naquele ano, foi para mim uma grande vitória, deu uma satisfação como professor muito grande, quer dizer, porque os quadrinhos, a gente via que os quadrinhos estavam valorizados, né? Assim como também é uma grande satisfação para mim como orientador ter os 2 primeiros doutorados diretos do programa de comunicações na área de quadrinhos, um orientando meu, o Selby, você, Selby, e o Nobu, foram os 2 primeiros projetos de mestrado que foram indicados pela Banca de Qualificação para o doutorado direto, e completaram o doutorado direto. Então, foram os 2 primeiros do programa. Né? Então, ninguém pode negar a colaboração que as histórias em quadrinhos têm dado para o programa de comunicação, de pesquisa, de pós-graduação na área de comunicações da Escola de Comunicações e Artes. Quer dizer, a ECA já tem uma tradição, felizmente, né? São coisas que ocorrem, eu não sei se acredito em destino ou não, mas são coisas que ocorrem. Eu fui parar, por acaso, na escola que tinha uma tradição de pesquisa em quadrinhos no Brasil. Nenhuma outra tinha. Né? A única que tinha, a partir do trabalho do professor José Marcos de Mello e do trabalho da professora Sônia, existia uma tradição de interesse por quadrinhos. E, felizmente, eu caí lá. Então, talvez eu fosse o cara certo no lugar certo. Não com meus méritos pessoais, mas eu estava lá e o cavalo passou e eu montei nele. Mas foi por acaso. Não foi algo planejado. A gente pensa, às vezes, que a gente chega no final da vida, que a gente olha para trás e não, eu planejei tudo. Não planejei nada. Deu certo, aconteceu. E eu consegui chegar a isso daí pelas circunstâncias. Né? Então, isso foi muito... E nós tivemos a felicidade no observatório de ter várias pessoas muito, muito entusiasmadas com quadrinhos que se juntaram a nós. Né? Então, a gente tem um grupo alguns que ficaram, que estão até hoje, outros que ficaram durante algum tempo, mas pessoas muito entusiasmadas, muito comprometidas. E isso é importante, o comprometimento acadêmico é muito importante. Né? Lógico, eu falo que a gente não pode tratar os quadrinhos com a seriedade de um médico que está examinando um corpo. Né? Não precisamos desse tipo de seriedade. A gente pode trabalhar com leveza, sem perder a ternura jamais, como eu sempre digo, né? mas ter vamos dizer, a seriedade acadêmica. Né? Então, a gente sempre, com muito cuidado, às vezes o Roberto corrige pessoas
os participantes, olha, isso aí que você está falando não é bem assim e tal, mas a gente sempre toma muito cuidado em não ferir suscetibilidade. Lógico que a gente erra às vezes, eu já errei, já errei, falei asneira na hora de corrigir algum aluno, fui depois pedir desculpa. Alguns até aceitam, outros não aceitam, nunca mais aparecem, mas mas a gente tenta realmente mostrar o correto para aqueles que vêm lá com entusiasmo, trabalhar com quadrinhos, para que eles não percam esse entusiasmo. Porque errar todo mundo erra, ninguém tem a obrigação de chegar sabendo. Né? Então, o papel da universidade é exatamente direcionar esses questionamentos que o aluno muitas vezes nem sabe que tem um fundo científico, né? Nem sabe como desenvolver. O aluno chega, olha, quer pesquisar sobre tudo, né? E às vezes não encontra na universidade esse espaço. Nós, por exemplo, o observatório sempre foi esse espaço. A primeira ideia de criação do núcleo de pesquisa foi ter um espaço onde aquele que pesquisa quadrinhos se sinta bem acolhido. Não seja não seja olhado de maneira negativa, porque muita gente tem experiências fora do Brasil, fora de São Paulo e outras universidades, que o aluno que não conseguiu desenvolver quadrinhos porque não achou professor que se interessasse pelo projeto. Eu acho muito triste, por isso quando eu participo de qualquer banca sobre quadrinhos no Brasil inteiro, fora do Brasil inclusive, a primeira coisa que eu faço questão de fazer é agradecer ao orientador, porque que aceitou o aluno fazer uma pesquisa, porque muitas vezes o orientador não tem a mínima ideia do que seja, sobre quadrinhos, não sabe muito bem, mas aceita, dá um crédito de confiança tanto ao aluno como ao tema. Eu não entendo de quadrinho, mas o seu tema parece interessante, a sua abordagem parece interessante. Então, vamos tentar fazer a orientação. Lembro da professora que orientou o Roberto. Ela foi falar comigo na época que, olha, eu tenho um projeto muito bom aqui, mas eu não entendo de quadrinhos. E ela foi falar, se você me ajuda, o Roberto não precisava de ajuda alguma, ele foi sozinho. Mas eu me coloquei à disposição da professora, porque logo depois eu não ajudei nada, porque eu fui viajar logo em seguida. Logo em seguida fui para o pós-doutorado, então não pude nem ajudar em nada. Mas a professora veio crédito, confiança para o tema e para o aluno. Né? É isso que é importante. Né? O Roberto pode contar melhor essa experiência. Né? Exatamente. A professora Merenice Ramalho Mendonça, ela tinha pedido para o Valdomiro ser o co-orientador. Né? E aí a gente bateu um papo tal, e ele percebeu que não precisava. E também ele estava indo para a Inglaterra, né? E aí, quando ele voltou, eu já estava com a tese pronta, que até exagerei, tinha 400 páginas de texto, né? Mas é importante isso, a pessoa gosta de quadrinhos, não sabe muita coisa, mas a pesquisa é para isso. Né? A pessoa vai pesquisar, vai descobrir, vai até alterar alguma coisa no seu projeto em função da pesquisa que fez, né? E vai trazer contribuições. Bom, pessoal, nós já estamos caminhando para o final. Eu acho, inclusive, que a gente está no momento da pesquisa em quadrinhos, que a gente está atraindo ainda outros pesquisadores de outras áreas também que gostariam de fazer uma coisa muito bem-vinda, que é pesquisas de aplicação nos quadrinhos, né? Então, a gente está tendo muito interesse também nesse ponto. Mas, nesse encerramento, queria que o professor Valdomiro e o professor Roberto falassem também dar suas palavras finais e também como que esses interessados podem participar do observatório, né? Se quem tem alguma pesquisa, ou se tem alguém pesquisa para apresentar no observatório, ou se alguém tem alguma dúvida também sobre quadrinhos e quer ter contato com o observatório, acho que seria interessante a gente dedicar esses minutos finais a isso. Professor Valdomiro. Inclusive, foi bom você falar sobre a questão das aplicações, Celso, que talvez uma das grandes contribuições do observatório à pesquisa em quadrinhos no Brasil foi exatamente a aplicação na área de educação, né, que surgiu, não é algo que foi planejado, como eu sempre falo, surgiu por acaso, que eu queria dar uma disciplina de pós-graduação sobre histórias em quadrinhos, e na época eu participava do programa de Ciência da Informação,
E para conseguir encaixar, eu coloquei histórias em quadrinhos, informação e educação. Foi a proposta que eu consegui fazer de disciplina para poder falar sobre quadrinhos no programa de Ciência da Informação. E logo no primeiro grupo nós tivemos no primeira aula, primeira apresentação da disciplina, nós tivemos um grupo muito bom que propôs o lançamento de um livro, a elaborar um livro. Nós elaboramos um livro sobre quadrinhos na educação, que já isso foi 2004, já tem vários anos, 2004, já fez 10 anos, 2014, 2004 nós fizemos. E a partir desse livro, o interesse de quadrinhos na educação cresceu muito no Brasil. Cresceu muito no Brasil. Então, a aplicação, né, a primeira aplicação que tem na área de educação continua ainda totalmente de interesse na área. Muitos professores continuam fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fico sempre muito feliz e surpreendido, gratamente surpreendido, quando eu vejo, às vezes participo de bancas que refletem trabalhos que foram aplicados, que relatam aplicações. Tem um trabalho muito mais longe do que a gente imaginava naquela época, né? Então, é isso daí que é importante a gente ver e que nos faz muito feliz em termos de como os quadrinhos estão se entranhando nas outras áreas. O Roberto citou medicina, educação física, várias áreas, física, química, várias áreas que têm alunos que se desenvolvem pesquisas pensando, às vezes pesquisas que aparentemente são, vamos dizer, surgem apenas da curiosidade do aluno, sei lá, a química nos super-heróis, né, o efeito químico de tais poderes, mas que ela tem um impacto naquela área específica, né, e que aos poucos vão se espraiando e se espalhando. Então, eu acho que isso são resultados da atividade do observatório que não são planejados, que não foram antevistos, mas que nos deixam muito felizes. E eu acho que tem muito mais. Eu acho que na área de quadrinhos nós estamos apenas descobrindo a ponta do iceberg. Tem muito mais a ser feito. Eu acho que as histórias em quadrinhos têm muito mais a oferecer para a universidade do que a gente imagina. Eu sempre falei que a história em quadrinhos não precisa da universidade, é a universidade que precisa das histórias em quadrinhos. Então, não tem muito mais a oferecer. É preciso apenas que a área acadêmica se abra a ela. Então, o observatório é esse espaço, mas, lógico, que o observatório não dá conta de tudo. É importante que outras universidades também se abram às histórias em quadrinhos, possibilitem a criação de grupos de pesquisa, possibilite que os professores possam orientar trabalho na área de quadrinhos relacionados com história de quadrinhos, possibilite um espaço de discussão na área para os estudantes interessados em quadrinhos. Eu acho que é isso que é o papel. E a gente continua aberto para todos aqueles interessados, podem vir nas nossas reuniões, podem propor ideias, participar dos nossos eventos, todos eles estamos de portas abertas para todos aqueles, porque o observatório é, por essência, o espaço privilegiado para a discussão de histórias em quadrinhos. Nós não temos preconceito em relação a qualquer abordagem, a qualquer área dos quadrinhos ou a qualquer enfoque. O importante é que tenha as histórias em quadrinhos como foco. Inclusive, teve alguns casos de alunos que foram apresentar suas pesquisas de iniciação científica, pegaram sugestões depois da apresentação e foram tentar o mestrado depois para aprofundar o que apresentaram do resultado, né, da iniciação científica. Então, apresentar o trabalho no observatório, ele traz essa riqueza, né? Ela é praticamente uma banca reforçada, né? Porque você tem muitos especialistas ali de várias áreas diferentes, contribuindo com informações, com bibliografia, com ideias, né? Então a gente consegue agregar muita riqueza ali de informações e contribui para o desenvolvimento de novas pesquisas, né? Fala, Roberto. Eu tenho alguns exemplos da aplicação da pesquisa em quadrinhos. Um tempo atrás, na pós-graduação, um colega meu, que a área dele é divulgação científica
na área de saúde, ele estava vendo como é que ele poderia levar esse conceitual mais técnico da área da saúde, né? E aí, a gente conversando, nós acabamos fazendo um artigo que foi publicado usando histórias em quadrinhos para divulgação científica da área de saúde. Eu também orientei uma iniciação científica falando do uso de quadrinhos na prevenção de acidentes nas empresas. Então, são várias as possibilidades que a gente tem para trabalhar os quadrinhos, né? Então, essa aplicação prática, ela é fundamental, porque você está dando um uso para essa narrativa ficcional midiática que vai muito além do divertimento, né? Serve para levar conhecimento para as pessoas. É isso. Bom, eu acho que a gente já conversou bastante sobre o observatório. Acredito que nós teremos outras oportunidades ainda para desdobrar certos assuntos, inclusive que a gente tratou aqui. Convido para quem só conhece pelo YouTube, a gente está nas plataformas aí das mídias sociais, então a gente tem o grupo do Observatório no Facebook, temos também a conta do perfil das Jornadas Internacionais no Instagram, também estamos no Twitter, e agora com esse vídeo a gente espera também que o canal do Observatório no YouTube ele ofereça também um conteúdo também de interesse, né, para quem gosta dos quadrinhos, também para quem tem interesse em pesquisa, né, eu acho que é a maior contribuição que nós temos, então fiquem à vontade para entrar em contato, para comentar, para criticar também, né, para dar sugestões, né, porque a gente vai fazer uma série de vídeos aí com conteúdos diferentes e estamos aqui à disposição para ajudar nas pesquisas de vocês. Por mim é isso. Palavras finais aí, professor Roberto Elise, professor Valdomiro. Ler quadrinhos. Temos esclarecido aí as dúvidas e o observatório continua de portas abertas para todos os interessados. Ler histórias de quadrinhos, ler a literatura acadêmica sobre quadrinhos e pesquisar quadrinhos é muito bom. Então, fica aí o convite para quem gostar, tiver interessado, tiver uma vontade de trabalhar cientificamente, academicamente com os quadrinhos. Tá bom, então. Muito obrigado, professor Valdomiro, professor Roberto, e a todos vocês, amigos que estão nos assistindo, e até a próxima.